O STF mandou o Facebook bloquear as contas de alguns blogueiros bolsonaristas por todo o mundo. E o Facebook acatou a decisão. Mas o STF pode fazer isso? Mandar o Facebook bloquear a conta de alguém em outro país? Eu quero aproveitar esse vídeo para fazer uma reflexão não só sobre esse episódio do STF, mas sobre fake news, liberdade de expressão e a democracia como um todo. Então te convido a ficar até o final. Olá, seja bem-vindo ao vídeo dessa segunda-feira aqui no Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau, serei o seu anfitrião. No vídeo de hoje nós vamos usar como plataforma o episódio mais recente do STF no seu inquérito das fake news para discutir fake news, liberdade de expressão e democracia. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre o que foi esse incidente. Ao longo dos últimos meses, o STF começou um inquérito para averiguar fake news que o STF alega que têm sido espalhadas sobre o tribunal, os ministros e seus familiares. Esse inquérito também averiguaria a existência de ameaça tanto à vida quanto à integridade física dos ministros e de seus familiares. Houve algumas críticas quando esse inquérito começou porque a prerrogativa de começar inquéritos, na verdade, é do Ministério Público e não do STF. Mas essa é uma questão procedimental e não é objeto do vídeo de hoje. Esse inquérito das fake news ao longo dos últimos meses acabou levando a interrogatório e às vezes até a prisão alguns blogueiros bolsonaristas acusados de espalhar fake news nesse momento atual do país. No andamento mais recente desse inquérito, que é o que a gente está usando como ponto de partida para a nossa discussão aqui, o ministro Alexandre de Moraes já tinha ordenado que o Facebook bloqueasse as contas de alguns blogueiros bolsonaristas. Mas, nessa última semana, ele multou o Facebook por não ter bloqueado essas contas mundialmente, para todos os países. O Facebook, temendo não só essa multa, como também outras atitudes, tanto cíveis quanto criminais, que poderiam ser tomadas contra o chefe do Facebook aqui no Brasil, acatou a decisão do STF e bloqueou os perfis pelo mundo, mas também avisou que irá entrar com um recurso porque isso violaria a liberdade de expressão e o direito internacional. Agora que você já tem os fatos todos, vamos analisar essa situação um pouquinho melhor. Em primeiro lugar, o STF tem autoridade para mandar o Facebook bloquear perfis em outros lugares do mundo? Não. Cada país só tem jurisdição sobre o Facebook dentro do seu próprio país. O Brasil só pode mandar bloquear perfil dentro do Brasil. Mas Bernardo, e essa multa de quase 2 milhões de reais que você falou? Isso não seria o STF tendo poder para mandar isso acontecer? A resposta a essa outra pergunta, muito inteligente formulada, é não. O judiciário realmente pode impor multas para garantir que as suas ordens sejam cumpridas, mas o objeto dessas ordens tem que ser legal, permitido. Nesse caso, ele não é. O judiciário não pode mandar o Facebook fazer nada fora do Brasil. Seria outro caso se o outro país concordasse e falasse: Brasil, você tem razão, vou mandar ele fazer isso aqui também. Mas não foi isso que aconteceu. Então, essa multa, em essência, nesse caso, é ilegal. Ok, mas e sobre a acusação do Facebook que essa ordem do STF seria cercear a liberdade de expressão? Tem algum mérito aí? Na minha visão, sim. Bloquear o perfil do pessoal nas redes sociais seria um cerceamento da liberdade de expressão. Eu te explico. Eu acho que quando a gente entra em categorias novas, tipo essa questão das fake news, é sempre legal a gente olhar para o que já é conhecido, o que a gente já tem por aí. Então, vamos pegar aí outros crimes que são associados à liberdade de expressão. Crimes que podem ser cometidos por você se expressar de um jeito que gera dano para outra pessoa ou para a sociedade. Tem 3 crimes principais assim no Código Penal. A gente tem o crime de calúnia, que é você falar que alguém cometeu um crime que não cometeu. Difamação, que é você manchar o bom nome de alguém. E injúria, que é você fazer alguma ofensa, como, por exemplo, uma injúria racial. Qualquer um desses crimes não seria muito plausível você adotar uma medida que fosse análoga a esse bloqueio dos perfis nas redes sociais. Vamos pegar um desses crimes para exemplificar o que eu estou querendo dizer. Se a gente pega, por exemplo, difamação. Poxa, eu sou um super difamador, estou difamando todo mundo, estou falando mal de todo mundo para todo mundo, de forma notória. O judiciário pode me proibir de falar porque eu estou difamando muitas pessoas o tempo todo? Não, ele não poderia me proibir de falar. Mas Bernardo, falar é diferente. A gente está falando aqui de um perfil das redes sociais. Ok, jovem estudante, você tem razão. Então vamos pegar um exemplo mais próximo das redes sociais.
As redes sociais, elas são um fórum, basicamente um veículo para você expor essa opinião. Então vamos pegar outros veículos. É como se você pegasse o seu celular e fizesse 500 ligações difamando o pessoal. Você está difamando todo mundo pelo celular, você é o contumaz da difamação. E aí, o judiciário pode te proibir de fazer ligações porque você usou algumas dessas ligações para difamar pessoas? Não, não seria muito plausível. Ou ainda um outro exemplo. Você tem um clube de cartas e você usa cartas para difamar todo mundo. Você está falando, fulano é um adúltero, um alcoólatra, um safado. Manda carta para todo mundo. O judiciário pode te proibir de escrever cartas porque você está difamando pessoas usando cartas? Não, porque isso seria cercear a sua liberdade de expressão. O judiciário não deveria poder proibir você de se expressar. Claro, uma vez que você se expressou, se a sua expressão gera dano a alguma pessoa, poxa, tem que ter todo um mecanismo aí de análise dessa situação e, se for necessário, reparações cíveis ou penais. Mas, antes de você se expressar, não tem como ter esse crivo. Então, esse tipo de proibição não deveria acontecer. Isso é um cerceamento da liberdade de expressão. Mas, Bernardo, isso é para bloquear fake news. Se você sabe que tem uma pessoa que espalha muito fake news, você não deveria proibir essa pessoa de espalhar mais? Sim, mas é diferente. Pensa comigo. Se, por algum motivo, fica notório aí um e-mail de uma pessoa que fala: "Nó, terça-feira, 8 horas da noite, eu vou fazer um tweet falso xingando o STF, que é o nosso objeto aqui, eu vou fazer um tweet falso xingando o STF, e isso vai deixar a galera irada com o STF, o pessoal vai querer jogar pedra no STF." E aí você intercepta essa mensagem e sabe que terça-feira, 8 horas da noite, vai ter esse tweet que configura fake news. Aí você pode emitir aí uma ordem judicial falando: fulano, é o seguinte, se você postar esse negócio terça-feira, 8 horas da noite, você está comandado a tirar ele do ar. Para cada 30 minutos que você não tirar ele do ar, você vai sofrer uma multa de 50 mil reais. E só por postar vai ter mais uma multa de 150 mil. Você pode fazer isso. Por quê? Porque você teve aí indícios de que a pessoa vai cometer um crime. Você também poderia, por exemplo, chegar para a plataforma em que a pessoa vai postar e falar: plataforma, tá aqui a prova que a pessoa falou que vai postar uma notícia falsa no dia tal, nesse horário, e que isso vai gerar dano, que vai deixar a galera irada para atacar o STF. Então, nesse dia, se for feita essa postagem aqui que ele está falando, você está comandado a tirar essa postagem do ar. Para cada 30 minutos, cada 1 hora que você não tirar essa postagem do ar, você vai ter uma multa de 20 mil reais imposta a você. Mas você percebe como que essa situação é diferente? Eu não posso proibir a pessoa de se expressar genericamente. Mas se eu tenho indícios de que essa expressão específica será feita, apesar de eu não poder proibir que ela se expresse, eu posso criar mecanismos para, quando acontecer essa expressão que viola a lei, aí sim eu atuo e coíbo aquele comportamento. E isso é muito importante, gente. Por quê? Porque a liberdade é o valor mais importante que nós temos, principalmente em uma democracia. E a liberdade de expressão é uma parte grande dessa liberdade. É o seu direito de falar o que você quer, se vestir como você quer, se expressar artisticamente como você quer, fazer a música que você quer, fazer o texto que você quer. Tudo isso é liberdade de expressão. Não é pouca coisa. A partir do momento que nós permitimos que as vozes de certas pessoas sejam caladas, mesmo que sejam vozes com as quais nós não concordamos, você cria um precedente perigoso. Quem determina o que não pode ser dito? E pensando nesse cenário pior aí, quem determina quem não pode dizer? Onde nós traçamos a linha? Esse é um campo perigoso. E claro, democracia é fácil, até o coleguinha começar a pensar diferente. E isso é terrível, porque se colocassem nas nossas mãos a capacidade de decidir quem não pode falar, é claro que todo mundo escolheria para não poder falar o coleguinha que fala aquele negócio que a gente não gosta, que a gente fica desconfortável, com o qual a gente não concorda. É muito mais agradável ouvir quem concorda com a gente. Mas esse é um grande problema, não só para o coleguinha que está sendo impedido de se expressar, mas para a democracia como um todo. A democracia é um sistema de antagonismos. Ela precisa de conflito, ela precisa de posições opostas, porque é assim que ela cresce. Se você pegar o filósofo Hegel, por exemplo, ele tem uma ideia sobre isso que ele chama de dialética. E a dialética hegeliana
é muito importante na filosofia. A dialética hegeliana ela é conhecida vulgarmente como você tem uma tese, surge em oposição a essa tese uma antítese, que é uma posição contrária, e, na confusão entre essas duas posições, elas, na verdade, passam por uma transformação e se suprassumem, se transformam em uma ideia superior que é melhor do que qualquer uma dessas ideias individualmente. Essa é uma análise bem vulgar, bem simplista do Hegel, mas é basicamente isso. E a democracia tende a funcionar assim. Ela funciona melhor no conflito. Ela funciona melhor quando ideias colidem, porque isso força ambas as ideias a melhorarem. E é essa a maior força do regime democrático. Ele precisa desse antagonismo e, honestamente, quanto mais, melhor. Ou seja, a democracia tem que ser plural, tem que ter muitas vozes de pessoas que acreditam em coisas diferentes, discordando entre si e fazendo as ideias de cada uma delas melhorar no tempo e na sociedade. E eu entendo, as fake news são um problema. Não nego isso por aqui. Mas as fake news sempre existiram e sempre vão existir. Claro que agora a gente está vendo aí uma versão megazord das fake news, porque as redes sociais mudaram muito ao longo dos últimos anos. A gente tem muito mais informação, muito mais rápido. E isso é um perigo e é uma dificuldade. Mas não vale a pena nós sacrificarmos o valor mais importante da democracia por um dos problemas que ela tem. Permitir que a liberdade de expressão seja cerceada para combater as fake news é vender a carne para comprar a panela. Não vale a pena. Esse foi o vídeo dessa segunda-feira aqui no Nick Internacional. Espero que você tenha gostado. Se gostou, então, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso faz o YouTube valorizar mais o conteúdo e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar se informando mais sobre grandes temas do Brasil e do mundo, um vídeo de cada vez. Obrigado.